A paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus, família de Deus. Mais um domingo. Temos a oportunidade de juntos presenciarmos e apresentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Está comigo mais uma vez o presbítero Zezinho, que é professor também da Escola Dominical, classe de adulto. A paz do Senhor Jesus. Presbítero Zezinho. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa continuar abrindo as mentes para que nós possamos aprender mais alguma coisa a respeito da Palavra de Deus. Pois bem, nós estamos chegando, presbítero Zezinho, à última lição do trimestre, falando sobre batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, para que nos ajude, nos ensine mais uma lição, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por este momento, por esse instante, que o Espírito do Senhor tem nos concedido a oportunidade para aprendermos a Tua Palavra. Orienta-nos, ó Deus, nesta lição, a última lição deste segundo trimestre, que Teu Espírito Santo esteja na nossa vida, orientando-nos, ensinando a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pois bem, meus queridos, hoje lição 13, batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe, presbítero Zezinho, encontra Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória Amém. a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí esta lição de suma importância, fechando o trimestre, presbítero Zezinho. A verdade prática, ela nos mostra que a armadura de Deus assegura a vitória do crente. Mas, diante do que nós aprendemos, presbítero Zezinho, diante das 13 lições que nós aprendemos, estamos fechando aqui esse trimestre com essa lição de grandiosa importância, no contexto que nós estamos vivendo na atualidade, no tempo que nós estamos vivendo na atualidade. Então, desde a primeira até a 13ª lição, foi gratificante. Muito gratificante, porque desde o início do livro das cartas aos Efésios, nós vemos lá o apóstolo Paulo falando a respeito do amor. E o amor é tudo, pastor, como nós falamos. Então, de ponta a ponta,
nesta revista que nós lemos, né, que é o estudo desse trimestre, desde o mês de abril nós estamos aqui falando a respeito desta obra maravilhosa que está no livro de Efésios. Então, para nós tem sido um grande proveito. Acredito também para os nossos alunos que estão nos assistindo, né? Vocês também, com certeza, aprenderam muito, porque fala de toda a área. O livro de Efésios, se não existisse mais nenhuma folha da Bíblia, existisse apenas o livro de Efésios, seria importante para nós, porque ali está toda a receita, tudo o que o verdadeiro cristão tem que praticar para herdar a vida eterna. E foi muito importante. E hoje nós vamos estar fechando esse trimestre com esta lição sobre as armaduras de Deus para a vida do cristão. A introdução, ela nos diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar o ataque e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta presente lição. Então está aí, presbítero Zezinho. Então, pastor, eu não podia deixar de falar a respeito, voltando um pouquinho, a gente vai dando uma recapitulada rapidinho, para que os nossos alunos saibam que o apóstolo falou a respeito da intercessão, interceder um pelos outros. Então nós não podemos ser assim egoístas, pastor, orar apenas para os nossos familiares, para o pessoal da igreja. Nós temos que orar por todos, inclusive até para aqueles que não são evangélicos. Nós temos que orar para que tenhamos paz neste mundo. O apóstolo Paulo falou a respeito também sobre a igreja, né? Porque Jesus amou tanto a igreja que deu a vida dele por amor. Ele derramou seu sangue para adquirir a igreja pelo amor. Então nós vemos aí que o grande amor de Jesus Cristo pela igreja. Aí ele se comparou também como ele amou a igreja. Falou a respeito também dos casais, né? A pessoa que casou, que tem seu lar, que tenha aí a esposa tem que amar o esposo, assim como Cristo amou a igreja, né? E nós vemos também na época, antes de haver essa conciliação, antes de haver esse evangelho, nós vemos aí que havia a promessa que Deus haveria de fazer de dois povos um povo, a igreja. Quem é? Os judeus e os gentios. E Deus fez deles um corpo só, a igreja. Olha que maravilha, né? Então, estou dando uma recapitulada aqui. E a respeito também, pastor, dos pais criar os filhos, nós vemos aí que os pais não podem ser espancador, ele tem que ter um equilíbrio, cuidar dos filhos com amor, com carinho, saber educar os filhos. E os filhos também saber agradar aos pais, amar os pais, para que, diz a Bíblia, que é o primeiro mandamento com promessa, para que o filho, obedecendo os pais, para que eles vivam mais sobre a terra, que a vida deles seria longa, né? E nós falamos também a respeito da longanimidade, da humildade, da mansidão, né, que nós devemos ter. E como que a lição é bastante extensa, pastor, mas é só uma recapitulada rapidinho assim, que nós aprendemos durante esse trimestre e agora fechando sobre a batalha espiritual. Batalha espiritual que nós estamos. O primeiro tópico, presbítero Zezinho, é sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, porque nós não podemos entrar numa batalha sem estar preparado. Igual o soldado quando vai para a guerra, com certeza ele teve um bom treinamento. Treinou. Né? E não pode ir de qualquer maneira, tem que ter um treinamento, um preparo. É assim também na vida espiritual. A pessoa tem que ter um preparo espiritual para enfrentar. E as armas espirituais são diferentes das armas de guerra daqui da terra. Isso. Então tá aí, primeiro tópico.
O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecido do poder do Senhor, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, capítulo 6, verso 10, parte A de Efésios, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. João, capítulo 15, verso 7. E 1 João, capítulo 1, versículo 3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Efésios 4, 23. Da vida em santidade. Capítulo 4, versículo 24. E ser cheio do Espírito. Efésios 5, 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Então está aí, pelo primeiro tópico que nós vemos, não basta, presbítero Zezinho, que eu tenha a minha capacidade, o meu conhecimento, a minha força, a minha maneira, não é o suficiente. Nós vemos aí que o Paulo ele começa dizendo, para nós fortalecer no quê? Fortalecer no Espírito, esse aí... fortalecer na força e no poder de quem? Do Senhor. Senhor. E Paulo usa o imperativo, fortalecei-vos no Senhor. Isso. Então, a importância nossa para vencermos é que a nossa força para a batalha, ela não vem de nós mesmos. Não, de forma alguma. Então, fortalecer no Senhor, tem que buscar do Senhor, tem que congregar, tem que se converter. Não é, como diz o apóstolo Paulo, não é frequentar a igreja, dizer que é um religioso, se ele não deu lugar, se ele não teve uma conversão, né? Vamos dizer assim. Aí não é conversão, aí é um formalismo religioso, né? Que a pessoa tem, que ela vive. O segundo aí, vigilantes. Em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, 36. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, Efésios 5, 6, versículo 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Pois esta preserva o crente da astuta cilada do inimigo. Salmo 124, versículo 7. Vigiemos em oração e súplica. Então, presbítero Zezinho, o que a palavra de Deus nos mostra? O preparo espiritual do crente para a batalha, primeiro, fortalecendo no poder e na força do Senhor. Segundo, fortalecendo, na vigilância em toda oração e súplica. Nós precisamos ter isso aqui para entrar na batalha. É o primeiro, é o começo de tudo. Depois vem as armaduras, mas se eu não tiver fortalecido, se eu não tiver vigilante, se eu não estiver vigilante em toda oração e súplica, como que eu vou fazer uso de armas que eu não me preparei? Se a arma espiritual são essas daí, se ele não tem, não adianta ir para a batalha, ele vai perder. Você lembra daqueles dois, os filhos de Cefas? Os filhos de Cefas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo estava expulsando o demônio, e aqueles rapazes olhou, achou aquilo bonito, falou, vamos fazer também. Vamos fazer também. Chegou lá, eu te expulso, eu te esconjuro por nome daquele a quem Paulo prega. O que aconteceu? Eles saíram, foi quase que... sem roupa. A Bíblia fala que eles foram embora nu para casa. Então, a pessoa que não tem preparo espiritual, não adianta querer enfrentar o espírito das trevas. Ele vai perder, porque ele está sem munição, ele não tem nada para enfrentar o inimigo. Não adianta. Então, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, a obediência e constantemente
estar preparado. Eu já, nessa caminhada que a gente tem, ministerialmente, a gente já viu de tudo nessa trajetória. Já vi pessoa querendo tirar demônio para poder chute na canela. E hoje a gente está vendo aí tanta coisas que eles estão inventando para expulsar demônio, que não é bíblico. Então, se não está na Bíblia, pastor, não adianta. Ele está usando uma arma que não é bíblica, não é arma espiritual. Não tem. E aqui nos fala que nós devemos fortalecer no poder do Senhor e ter vigilância em toda oração e súplica. Isso para quê? É o preparo espiritual para o crente na batalha. Agora vem a sequência, né? Agora a sequência. No tópico 2 vai falar o quê? Conhecendo o campo da batalha espiritual. Agora, o conhecendo o campo da batalha espiritual é o quê? Você tem que conhecer o seu inimigo. Para saber como que eu vou entrar, né, para combatê-lo. Você tem que conhecer. E só se conhece a partir do momento que você se alista no exército e exercita a fé. Exercita o seu trabalho na obra de Deus. Olha aí o segundo tópico. As astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, Efésios 6,11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Mateus capítulo 4, verso 1, João 8, 44, 1 Pedro 5, 8. Tomado de fúria e por meio do espírito e do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. Gênesis 3, 4, 5. Segundo, deturpar as escrituras. Está aí a referência. Dissimular e induzir a dissimulação. 2 Coríntios 11, 13, 14. Fazer falsos sinais. Quinto, fazer acusações. Sexto, semear incredulidade. Sétimo, promover ideologias anticristãs. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A ordem aí, ó. A ordem. Então, para quê? Primeiro você vai conhecer o inimigo. Você viu aqui que apresentou 7 coisas, né? Coisas. Que ele vai agir, que ele vai propagar. E o crente tem que estar preparado, saber qual arma que ele vai usar, né? Porque aqui há muitos tipos de armadilhas para derrubar, para fechar a igreja, vamos dizer assim. Isso. Para você ter uma ideia, que ele foi tão astuto que ele usou a palavra contra o próprio Jesus, que é a palavra. Mas ele se deu mal porque Jesus respondeu firme e logo expulsou. Agora, só que é o seguinte: se o crente não está preparado como Jesus estava, aí vai acontecer essas 7 coisas aqui, ó, que o inimigo trabalha para destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. Nós vamos com a verdade e ele vem com a mentira. Ele é sempre o contrário, sempre o contrário. E hoje as pessoas, presbíteros, assim, têm mais facilidade para acreditar na mentira do que na verdade. Justamente, pastor, aquele que muitas vezes está lá em cima. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou um crente, eu sou fervoroso, o diabo não me derruba não. Se ele está numa escada tentando levar alguém para cima, é mais fácil aquele que está lá embaixo derrubá-lo da escada. É mais fácil. Então não adianta. Ele não pode confiar na força que ele tem, no conhecimento que ele tem intelectual. Se ele não tiver revestido, se ele não tiver o poder de Deus na vida dele, não resolve. Essas armas, né, para combater esse tipo de coisa, precisa de espiritual. E é espiritual. Isso. Há até um versículo, não sei se é 1 Coríntios 10 e 4, se é 2 Coríntios 10 e 4, fala assim, ó, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Cristo, para destruição de fortalezas. Então as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são o quê? Espirituais. E outra,
vamos dizer assim, o povo fala assim, mas espirituais. Então aqui na terra, nós temos, infelizmente, temos aqui o reino das trevas e o reino da luz. E o reino da luz, Jesus veio, estabeleceu o reino dele, ele veio, anunciou o reino dele, João Batista pregou, né, com antecedência, que ia vir, Jesus veio. Então, ele é o rei dos reis, e ele é o rei da luz, né? Agora, o inimigo, ele é das trevas, é o reino, né, que muitas vezes ele está ali agindo. Ele agindo ali, outra coisa, quero dizer, por exemplo, Satanás. Satanás, ele é o chefe, mas os demônios estão a serviço dele. Jesus Cristo, ele vamos dizer assim, é o rei dos reis, ele é chefe, mas do reino da luz. E os anjos estão a serviço de Deus, né, a serviço de Cristo. Então nós temos, pastor, que lutar firme, né, contra as hostes do inimigo, as obras das trevas que vêm a tentar atacar a luz, porque a luz é forte e as trevas não suportam quando se acende uma luz, né? Então as obras do inimigo é desfeita através das obras da luz espirituais. Isso. Então tá aí, meus queridos, essa batalha, as astutas ciladas do inimigo são marcantes contra a vida do crente. O segundo subtópico vai dizer o conflito contra o reino das trevas, o conflito que nós temos contra o reino das trevas. Temos que lutar mesmo, pastor. Diz assim, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual, como você disse há poucos momentos. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. 1 João 5,19. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios 6, versículo 11 e 12. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Então veja aí, o conflito do reino das trevas. O que acontece? O conflito do cristão, ele não é contra a carne. Não é contra seres humanos. A nossa batalha é contra o reino das trevas. O reino das trevas, presbítero Zezinho, ele é o quê? Invisível. Você não vê o seu adversário. Agora, se você tem Deus, você sente que ele está em volta. Em volta, ao redor. Você sabe que ele está. Você vai ter a sensibilidade de saber que o inimigo está por volta. E essa luta é tanto individual como coletiva, aqui como está falando. Ó. Então esse conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo. Isso. E quem é? Então ele dá autoridade para os demônios para eles agir com a mentira, com a falsidade, como diz lá em cima, aqui no versículo anterior que nós lemos, promover ideologias anticristãs, tentar enganar, não, mas por exemplo, vou citar um exemplo. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho a minha religião, estou em casa e tal, mas ele tem a religião dele, mas ele faz o que quer. Para ele, não, porque eu vou morrer mesmo, não sei o quê, mas é porque ele aprendeu assim. O inimigo certamente implantou na mente dos seus antepassados, e ele não vê isso, essas ideologias anticristãs. E tem surgido muita ideologia anticristãs. Tem surgido muitas. Então, meus queridos, está aí. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que o Senhor Deus, ele nos habilitou para esta batalha, para essa peleja, e já avisou, os vossos adversários é espiritual, e é maldoso, e é mau. E o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo pregou mais ou menos 3 anos lá em Éfeso e orientou a igreja a respeito disso, né, dos falsos mestres e tantas coisas, né, porque a batalha, como você disse, e como está escrito aqui, é espiritual, a pessoa não vê, mas tem que vigiar. Isso. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, como foi falado há poucos momentos. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios 1:21. Então tá aí, veja aí as agências das potestades do ar, maligno que opera nas regiões celestiais. Paulo mostra aqui que eles são o quê? Eles são poderosos. Eles têm poder. Eles receberam uma autoridade. Eles têm autoridade também. E essa autoridade proveniente do diabo. Isso, do próprio maligno. É. Só que essa autoridade do diabo, do maligno, ela é até onde Deus permite também. Me faz lembrar a parte lá quando o povo saiu lá do Egito, né? Vê lá o que o diabo foi até certa altura com os poderes dele, mas depois ele perdeu tudo, as pontas, né? Isso. Então, eles são poderosos, né? Eles têm os seus líderes. É um reino organizado. As trevas, eles se organizam também, para o mal. Mas são organizados em hierarquia de espíritos caídos, demônios, né? Que vêm para atuar na vida das pessoas. Você pode ver quantas vezes nós já expulsamos espíritos malignos de pessoas que andavam, Zezinho, como um calango na parede. É o que nós dizemos, a gente não vê o personagem. Não. Ele é invisível, carregando o fulano. Então eles são poderosos. E às vezes a gente vê assim pessoas falando assim, usando um termo muito, o diabo está debaixo dos nossos pés, nós vamos esmagar a cabeça dele. Nem o próprio Miguel, ele lançou qualquer palavra de maldição contra o diabo. Ele falou para o diabo assim, lá em Judas: o Senhor te repreenda. Então, e agora nós, como seres humanos, nós temos que ficar atentos a isso, porque senão a pessoa fala: não, o diabo está debaixo do meu pé, eu piso nele, eu arrebento ele. Mas uma brechinha que der, tchau. Já era. Aí pronto. Então, depois, Zezinho, eles são o quê? Malignos. Agem para o mal. Eles têm todo o treinamento também, né? Eles são revestidos de maldade. E eles vêm só para fazer o mal. Eles não sabem fazer outra coisa, é o mal. E eles são também o quê? Astutos. Astuto é usar de sutileza, de artimanha, é usar um meio, né? Aquilo, o que ele vai fazer? Por exemplo, suponhamos que eu sou um crente fervoroso, né? Você também é, pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas temos as nossas fraquezas, então nós temos que tomar cuidado, porque Ele está de olho na gente para ver o que é
que é fraco em mim e que é fraco em você. Aí o que ele vai fazer? Ele é, como diz a Bíblia, né? O passarinheiro. O passarinheiro, suponhamos, então ele arma o laço. Então ele fala assim, bom, o Zezinho é fácil porque eu sei que ele é fraco nessa área. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me tentar naquela área. Ele vai tentar você naquela área da sua fraqueza. Então chama sutileza, seus ardis, né? Então Isso. ele infelizmente, ele não é um perdido, mas ele só trabalha para o mal. E não desiste enquanto a pessoa está em vida. Ele não desiste. A Bíblia fala que ele é tentador, caluniador, né? Que nós aprendemos lá atrás. E é o que mais nós vimos aqui nessa terra, irmão, pastor. Tanto faz na igreja ou no trabalho, onde for que a gente está, a calúnia. O que mais ele usa é a calúnia. Eu já observei calúnia, fuxico, para aí afora. Tudo isso é a armadilha dele. Vamos lá, terceiro tópico. Armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. Vamos lá. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Efésios 6, verso 11 e versículo 13. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Quer dizer que não é ter armas próprias. Eu não tenho armas próprias, mas quem vai fornecer essas armas para nós, para mim, para você, para todos nós, para os nossos alunos, é Deus. É Deus. E para todos aqui, porque na verdade a igreja é o exército de Cristo, né? É onde nós nos alistamos. Você alistou, quantos anos faz que você já alistou? Na sua adolescência. Há muitos anos. Você se alistou. E Deus te deu o quê? As armas. Te deu as ferramentas para trabalhar. Para guerrear, para lutar. Como é que você ia entrar numa guerra sem ter ferramenta para lutar? Então o que Deus fez? Deus deu as ferramentas completas. E é o que nós vamos ver aqui, ó. As armaduras indispensáveis de defesa. Primeiro são as de defesa. Vamos lá. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis ao soldado do Senhor. Cingir os vossos lombos com a verdade. Quer dizer, a pessoa tem que estar cingido com a verdade. Com a verdade. O que significa? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios 13, 8. Então isso mostra que ele tem que ter integridade, né? O soldado tem que ter integridade e tem que estar o quê? Tendo como referência a verdade da doutrina de Cristo, a sua palavra, o seu ensinamento. Porque, veja bem, por que nós falamos palavra? Porque através da palavra, tudo foi criado. Tudo pela palavra. E o próprio Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra. Ele, através dele, né? Então, ele é o nosso general, vamos dizer assim. Isso. Vamos, seguindo. Letra B. B. Vestida com a couraça da justiça. Efésios 6,14. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos capítulo 5, verso 1. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Então, vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção de órgãos vitais. Que protege, né? Sim. O soldado, para que ele não seja atingido, né? Por flecha, por espada, mas ele tem aquela proteção. É como se fosse hoje, Zezinho, aqueles carros, blindado, aquela capa que os policiais usam, que colete à prova de bala, é como se fosse, né? Sim. O que o Senhor Deus colocou para eles. Quer dizer que isso aí, fazendo uma analogia, vemos que tanto há no campo material,
os soldados usavam isso aí. Mas no campo espiritual, Deus nos deu essa Deu proteção. para o inimigo, porque senão, para você ter uma ideia, como que você vai guerrear com alguém que você não vê? Aí é que está. Para começar por aí, porque o nosso inimigo, ele é o quê? Invisível. Invisível, ele é espiritual, ele é espírito, e espírito não tem corpo, não tem forma, não tem. Então, está ali. A Bíblia fala que ele anda o quê? Em derredor. Derredor. E quem vê ele? Só Deus. Só Ele para nos livrar, pastor. Letra C. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1,16. Me faz lembrar aqui um versículo na Bíblia, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, né? Então, esses pés estão protegidos, viu, pastor? Pelo que nós vemos aqui. E essa era a bota que o soldado usava, resistente, que ele podia bater o pé no chão, que ele não escorregava, não... Tinha estabilidade, né? Tinha estabilidade. Assim é o Evangelho da Paz também, que nos dá essa estabilidade também, para não ficar também aquele crente. Cai hoje, levanta amanhã, depois de manhã cai de novo. Isso aqui, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho, nos dá essa instabilidade para quê? Para não ficarmos curvando e caindo. Cai, levanta, cai. Desse jeito. Que soldado é esse? Que tipo de soldado? Que tipo de crente ele é para lutar contra o bicho das trevas? D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Efésios 6,16. Logo, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Nós falamos há pouco momento a respeito de calúnia, né? Isso. E aqui o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então, é que os soldados usavam, e Deus nos deu esse escudo. Isso. Para você ver que o escudo é de defesa. Você vê que o soldado, quando guerreava, a flecha vinha aqui, ele virava o escudo, batia, se defendia. Se defendia. Então nós temos, né, também essa defesa espiritual. Será que você vai ter um capacete na cabeça e vir para a igreja com um capacete na cabeça? Fala, Deus me deu. Não, é espiritual. Aqui as armaduras você não vai ver ninguém. Com ela, né? Letra E, Zezinho. O capacete da salvação, capítulo 6, versículo 17 de Efésios. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Olha o que o capacete representa, pastor. Olha para você ver. Certeza da salvação. Plena salvação no último dia. Quem não tem certeza, fica difícil, né, Zezinho? Como é que você vai viver num lugar e você não tem certeza para onde está indo? Então é melhor não ficar. Verdade. Não é? É melhor não ficar. Você não sabe para onde está indo, vai perder tempo. Então aí ele vai estar perdido. Então, se ele não tem certeza da salvação, então também ele pode ter certeza, não tem esse capacete, que é a garantia. Isso. E serve de proteção, né, para não ser atingido com setas malignas, diabólicas. Falando em cabeça, pastor, né, a alma, tudo, né, nós vamos dizer assim, nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio mental, e
tanto material como espiritual, né? Buscar as coisas de cima, que é mais seguro, que vem do próprio Deus. Isso. Aí, Zezinho, nós vemos que Deus nos deu, olha que coisa interessante, nós vamos ver aqui agora. Deus nos deu 5 armas de defesa e só uma de ataque. Olha aí, pode ler. A imprescindível arma ofensiva. Olha aí, só uma. Finalmente, a espada do Espírito. Capítulo 6, versículo 17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, Mateus capítulo 4, verso 1 e 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, Mateus 10, verso 19 e versículo 20. 2 Coríntios 10, versículo 4. Olha aí. Destrói até as fortalezas de Satanás, do diabo. Para você ter uma ideia, quantas armas de defesa? Você falou 5. 5. E de ataque? Uma. Uma. E qual que é? A espada? A espada do Espírito. E qual que é a espada do crente? Aí. Será que os crentes estão carregando espada nos dias de hoje? É. Hã? Porque por isso que a Bíblia diz, pastor, que nós não podemos contrariar, não podemos ofender o Espírito Santo, porque é a única arma de defesa, né, de ataque, para esse ataque e também destruir as fortalezas satânicas. Para você ver, fortaleza, o que é uma fortaleza? Você lembra quando Josué estava para guerrear com Jericó? Jericó era o quê? Uma fortaleza. A muralha de Jericó era uma fortaleza. Era algo que não tinha, Zezinho, aos olhos humanos, era sem chance. É igual nós hoje, nós temos guerra contra o adversário, meus irmãos, que nós pensamos, não vamos vencer. Mas nós vencemos, por quê? Mediante a palavra. Você pode ver aqui que o comentarista dessa lição, ele colocou aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10. É quando Jesus foi tentado pelo diabo. Ele venceu ele com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Sim. Aqui, meu filho, não é cantar, não é chorar. Não, aqui, Jesus, nós vencemos pela palavra. Agora, se o crente não tem aptidão, não tem desejo, não tem fome, não tem sede da palavra, ele está derrotado. Ele perde a batalha. Para você ter uma ideia, o que o inimigo usou para confundir Jesus? Ele usou o quê? A palavra. A palavra. Ele citou, me parece que está lá em Salmos, citou lá em Deuteronômio. Deuteronômio também. Citou, então quer dizer, ele usou a palavra. Mas ele para confundir Jesus, mas ele sabe, Jesus conhecia a lei. Além dele citar a palavra, Jesus naquele momento era a própria palavra encarnada. E não tinha para onde ele fugir. Não tem por onde correr. Quando não. ele falou, você não é o filho de Deus? Transforma, está vendo aí? Transforma essas pedras em pão. Jesus já veio também tem escrito. Também está escrito, não só de pão. Mas aí depois levou para um alto monte e levou para o pináculo do templo e falou assim, salta daqui abaixo, que está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E falando nisso, pastor, esse pináculo do templo, segundo o historiador, ele diz assim que aquele pináculo do templo tinha aproximadamente 100 metros de altura, e lá embaixo um valado, né, onde parece que Tiago, o menor, foi lançado lá embaixo. Misericórdia. Mas Jesus não, por que Jesus não saltou lá? Ele usou o quê? O inimigo usou a Bíblia, né? Usou o Salmo 91. O inimigo usou o Salmo 91 para dizer, dará ordem aos teus anjos, a teu respeito. Aí Jesus já veio também, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito também.
Também está escrito, atentarás. Então é muito importante, é uma lição gratificante. A conclusão, presbítero Zezinho, o que ela nos diz? A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11, a armadura de Deus. Está aí essa lição, a armadura. Não adianta, meu querido, nós não temos outra coisa. O cristão não tem que ficar inventando muita coisa, não. É apenas tomar posse daquilo que Deus já colocou à sua disposição. E que o apóstolo Paulo falou, volto lá, né? Que revestivos é a palavra que o apóstolo, né, falou com eles lá. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então, isso aí é para mim, para você, todos nós, para os nossos alunos, se revestir dessas armas para vencer as obras das trevas. Então, que Deus abençoe, meus queridos, essa lição, esse trimestre que está encerrando hoje. Que a bênção de Deus continue sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que fica de bom proveito, que você possa continuar, alimentando poderosamente dessa palavra. E eles também devem guardar essas revistas, de vez em quando dá uma lida, não deixa jogado, não, sempre ler, as revistas da Escola Dominical. Isso é muito importante, meus queridos, que Deus te abençoe. O presbítero Zezinho vai estar orando, agradecendo a Deus e a todos os alunos. Terceiro trimestre, está chegando, estamos aí, estamos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor por mais esse trimestre que aprendemos bastante a respeito da Tua Palavra, a respeito do livro de Efésios, que para nós foi muito agradável e muito despertou-nos para sermos usados pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que vai nos defender, porque nós temos todas essas armas. Nós te agradecemos, ó Pai, por essas armas que o Senhor nos concedeu para enfrentarmos as lutas espirituais da maldade, do maligno. E por isso nós te agradecemos por tudo. Abençoa os nossos alunos, abençoa todos aqueles que ficaram até agora, ouvindo, assistindo todas as lições aqui passadas. Em nome de Jesus. A graça, Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.